Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, você que nos ouve e nos assiste. Começa agora mais um episódio do Incorpora Cast, seu canal de diálogo e comunicação do mercado imobiliário. Eu sou Emília Bisotto e nesse episódio eu converso com o Marcos Caielli, que é diretor de produtos imobiliários na PDTec da B3. Marcos, seja bem-vindo ao Incorpora Cast, tudo bem? Tudo bem, Emília, obrigado pelo convite. Marcos, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse brevemente e contasse um pouco para a gente da sua trajetória. Vamos lá. Eu sou engenheiro de produção de formação, formado em 96 na 100ª turma da Poli. Foi uma grande festa por ser a 100ª turma. Tenho MBA em Kellogg, em Finanças, Marketing e Modelos Analíticos de Decisão. E trabalhei 15 anos em banco, 15 anos no Itaú. Desses 15, 9 foram na área de tecnologia, então comecei programando mainframe em COBOL, tenho saudades desse tempo, era divertidíssimo. Depois do MBA, eu voltei para a área do crédito imobiliário, então para a área de negócios. Então fiquei lá por 5, 6 anos no crédito imobiliário do banco, e lá eu passei por marketing, produtos, operações, um pouco de comercial, acabei pegando um pouco de tudo, tendo muito contato com o setor, muito contato com incorporadoras, e fui pegando o bichinho do crédito imobiliário, não só do crédito imobiliário, né, de todo o ecossistema imobiliário, né? Eu costumo dizer que quem está neste segmento tem que ser ou apaixonado ou louco, ou um pouco dos dois. Então, normalmente é um pouquinho de cada um, que é um segmento bastante desafiador. E eu gosto muito, me atrai muito. Uma apresentação muito bem feita. Para começar o nosso bate-papo, a B3 é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro no mundo, uma referência em inovação de produtos e tecnologia. Caielli, quais que são os processos e os maiores desafios para a criação de soluções que proporcionem o desenvolvimento do mercado e estejam alinhadas aos stakeholders? Eu diria que o primeiro passo, que ele é o principal e o maior desafio, por mais simples que pareça que eu vou te dizer, é ouvir o mercado. E ouvir o mercado é garantir que passamos aí por todas as etapas. E quando a gente fala da incorporação imobiliária, a gente tem lá a incorporadora, às vezes você tem incorporadora e construtora, aí você tem fundos, você tem os bancos, você tem securitizadoras, você tem investidores, aí você tem as empresas já constituídas e que prestam serviço nesse mercado. Então acho que o grande desafio aí para o imobiliário, que é um segmento bem pulverizado, quando a gente olha a quantidade de incorporadoras que existem aí, espalhadas pelo Brasil todo, e com atuações, você tem poucas grandes que atuam de maneira mais em diversas regiões, mas normalmente todo o ciclo imobiliário ele se dá na micro-região. Você tem lá os incorporadores locais que conhecem aquela região, já sabem o histórico, os terrenos, já sabem como funciona, os produtos que vão para o local. Então, acho que o grande desafio é como trazer todas as particularidades para uma base comum de conhecimento, para que o mercado possa olhar para tudo isso. Acho que esse aí é o grande desafio. Caielli, e como o principal provedor de infraestrutura do setor, a B3 é responsável por conectar, desenvolver e viabilizar os mercados financeiro e de capitais. A disseminação de conteúdos e preparação das empresas para o onboarding é a forma de estimular o crescimento sólido e consciente deste segmento. Como estão estruturando essa jornada? Por um princípio básico da nossa missão de ser infraestrutura de mercado e saber que não fazemos nada sozinho. Nós somos uma infraestrutura que viabiliza e conecta o mercado. Então nós nos baseamos muito aí em parcerias, como a parceria com a Abrainc, para a gente poder chegar efetivamente nas incorporadoras, as outras associações como Sebic, Secov, e aí os Secovs também de todos os estados, muito a BCIP quando a gente fala da parte de bancos, né? Então a gente conta muito com o suporte, está muito junto das associações, participa do dia a dia das associações efetivamente. Temos reuniões periódicas para discutir produto, para discutir mercado, para discutir
o que não está bom, o que a gente tem que melhorar. Então, isso é fundamental para que a gente possa chegar no mercado e atender todos os stakeholders. Então, seria que as parcerias elas dão para a gente esse braço para a gente poder chegar nos clientes e nos mercados. Cainele, na sua visão, quais que são os desafios e as oportunidades para as ações e fundos de investimento atualmente? Essa é uma excelente pergunta. Eu diria que os desafios agora sempre são, né, a todo momento o desafio do mercado é a leitura de mercado, e a gente vem num momento de transição política, transição econômica, então acho que a leitura do mercado é fundamental. Em termos de oportunidade, infelizmente, se eu tiver uma opinião é pessoal minha e eu não posso dividir com vocês, mas eu acredito que o grande desafio agora é estudar o mercado, entender os setores, como estão posicionados, como estão alavancados. Olhem com carinho para o setor da incorporação, para o setor imobiliário, que ele sempre é uma grande locomotiva aí do Brasil, que sempre puxa. Mas é entender os setores, entender o momento e saber aonde alocar seus investimentos aí. Então, estudar, estudar e estudar. Bom, a B3 lançou uma plataforma imobiliária de gestão de recebíveis chamada Block. Quais os pontos dessa solução para mais eficiência dos ativos? O projeto do Block é um projeto que eu particularmente sou apaixonado por ele. Eu acho que ele traz para a gente a conexão entre quem incorpora e origina os recebíveis imobiliários, que com a resolução do Banco Central passam agora a ser tratados como um ativo financeiro, e isso é de uma importância enorme para o mercado. Quem não percebeu ainda tem que perceber. Acho que o incorporador tem que voltar para casa, olhar para o recebível dele e colocar numa redoma de vidro, porque agora ele é um ativo financeiro, né? Então acho que a gente consegue conectar esses originadores desses papéis, que são lastro de várias operações de funding imobiliário, seja funding bancário através do plano empresário, seja funding de mercado através de CRI, LIG, LCI e outras modalidades, seja através de securitização e venda de carteira. A gente consegue conectar esses projetos com investidores. Então, acho que a B3 tem um papel fundamental aqui ao organizar esse mercado e mostrar uma informação padronizada e organizada para os investidores, de fazer essa conexão direta. Entendemos que nós vamos conseguir efetivamente reduzir muito o ciclo do funding imobiliário. Hoje, vou dar um exemplo, um fundo de investimento imobiliário, quando ele vai analisar um novo projeto ou uma nova incorporadora que ele não conhece, normalmente ele leva aí 120 a 180 dias para concluir esse processo de análise da incorporadora, do projeto, da incorporação, dos recebíveis, das auditorias que são feitas nos recebíveis. A nossa plataforma se propõe a entregar uma informação atualizada e pronta para o consumo dos fundos. Então a gente entende que vai ter uma redução grande no ciclo operacional, vai ter uma fluidez transacional nunca vista, garantir que aquele recebível que foi originado no stand de vendas ele não seja esquecido em algum lugar, mas que ele flua para o mercado financeiro, né, de imediato. Isso com certeza vai reduzir o custo dessa transação e vai permitir uma melhor classificação de risco das operações. Então, quando você reduz o custo e consegue ter uma classificação de risco mais acertada, isso se reduz em mais funding e funding mais barato para as incorporadoras. Então, a gente vem no movimento agora muito de conversar com as incorporadoras, mostrar um pouco como o mercado financeiro as enxerga, como o mercado financeiro enxerga essas operações, para que elas possam consumir produtos que façam sentido para a operação delas, mas produtos que gerem informação que façam sentido para o mercado. Aí a gente junta as pontas. Aí esse ciclo todo de descobrimento de uma nova incorporação, de um novo projeto pelos fundos ou pelos bancos, ele fica bastante reduzido. Caindo o custo dessa operação, cai taxa de juros, o custo é menor para o incorporador. Então acho que a gente está nesse caminho. E é um caminho que eu particularmente sempre persegui, sou muito feliz de estar na B3 nesse momento, porque enxergo que a B3 não tem ninguém como a B3 para oferecer isso ao mercado.
Porque quando a gente olha dentro de casa, nós já temos os investidores, nós já temos os fundos, nós já temos os bancos, todos já estão dentro de casa. Então, fico muito feliz de estar na B3 nesse momento, que quando a gente olha para fora do Brasil, como funciona o funding imobiliário, ele funciona com base na originação. Aqui no Brasil, nós temos os fundings regulatórios, né, de FGTS, de poupança, e que eles, em períodos aí de picos e vales, suprem o mercado, aí volta um pouco, e a gente está num período agora que eu entendo que finalmente o funding de mercado vai se sobressair. Mas para o funding de mercado alavancar, é necessário que a gente tenha aí muita otimização desse processo, muita fluidez operacional e muita confiança do investidor na informação que ele está vendo. Então esse é um outro papel fundamental na B3, de ao organizar essas informações, adicionar uma camada de classificação de risco e mostrar isso para o mercado, a gente gera credibilidade para o mercado. Então acho que isso é fundamental, um papel fundamental para isso. Então acho que a gente vai cada vez mais caminhar para o que é o livre mercado e para como funcionam os mercados mais avançados e desenvolvidos aí no funding imobiliário. Kaeli, você já começou a me responder um pouco da próxima pergunta que eu ia te fazer, que é exatamente sobre como que você visualiza o futuro do block e do funding no mercado imobiliário. Queria que você pontuasse, assim, foi uma resposta bem ampla, bem genérica, mas eu gostaria que você pontuasse essa percepção, essa visão aí dessas... Como você está me falando de visão de futuro, eu imagino o cenário de que um investidor possa estar investindo em papéis lastreados em recebíveis imobiliários da mesma forma como ele compra e vende ações hoje. Eu imagino, e para mim essa é a visão de futuro. Ou seja, é a gente ter uma enorme organização do setor, atualização de informações, porque o empreendimento ele é mutável, né? Um ciclo aí de empreendimento imobiliário varia de 3 a 5 anos, 6, enfim, dependendo do tamanho, do porte. Mas, e dentro desse ciclo de desenvolvimento imobiliário, as incorporadoras podem ter necessidades de curto prazo. Então, imagina um cenário que você tem um incorporador regional de uma cidade fora dos grandes centros, que só incorpora lá na região. De repente, ele tem lá, tudo ele faz com capital próprio, que é o que normalmente eles fazem, ou costumo dizer, passa o chapéu em amigo e parente para poder levantar capital para levantar empreendimento. De repente ele está lá tocando empreendimento, está sossegado com o capital que ele tem para tocar aquele empreendimento, mas tem lá uma área que ele estava namorando há anos e que de repente essa área agora está disponível para ele adquirir. O que ele faz? De repente esse cara pode levantar a mão e falar, olha, eu tenho uma necessidade aqui de capital para ele desviar o recurso próprio dele, que seria aplicado no empreendimento que ele está tocando, ele adquirir aquela área, adquirir o terreno e conseguir um funding para tocar o projeto. Então, imagina, o meu grande sonho é esse, é imaginar que a gente tenha tamanha padronização de informações, confiança dessas informações e gestão de risco na plataforma para que a gente possa operar nesse formato. Um empreendedor ter uma necessidade de curtíssimo prazo e conseguir ter funding. Então, você acredita que o block pode ajudar a criar um mercado secundário de recebíveis e trazer mais opções de financiamento para o setor? Com certeza, a gente fala muito de block aqui do mercado primário, né, da originação do recebível. Acho que a gente está guardando muito falar de mercado secundário, porque a gente tem um trabalho enorme agora de organizar isso tudo e colocar tudo isso num mesmo ambiente com padronização de informação. Mas a partir do momento que a gente resolver o mercado primário nesse formato, nós estamos alavancando o mercado secundário, que é um outro monstro. E aí a gente se aproxima mais ainda de como funciona o funding fora do país, onde você tem essas operações sendo originadas, normalmente fora do Brasil, quem gosta muito de recebível imobiliário são fundos gigantescos de pensão, porque você tem um compromisso de longo prazo com risco baixo, porque você tem um ativo, né, uma garantia real, que é o imóvel, e aí você tem fundos, essas operações trocando de mão em fundos no mercado secundário. Então, a gente resolvendo o mercado primário, eu já estou com o olho ali nessa questão do mercado secundário. É que não dá para a gente meter o pé nisso ainda, porque tem que organizar o mercado primário primeiro. Mas é consequência. Então, a consequência é o mercado secundário finalmente florescer e evoluir aqui. Quer continuar? Não. Então, Kaeli, você está agora um dado. Segundo informações do relatório de perfil pessoa física da B3 do primeiro trimestre desse ano,
o número de pessoas físicas investindo na Bolsa tem crescido com maior participação jovem. Metade dos investidores tem entre 25 a 39 anos. Como que você enxerga a demanda dos mais jovens por investimentos mais seguros, como imóveis e fundos? De imediato, maravilhado ao ver os mais jovens não só interessados, mas com conhecimento, né? Cada vez mais conhecimento. Eu falei isso, eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 17. Então, 17 está no último ano agora do ensino fundamental. Sim, segundo grau. Agora que mudou o segundo O grau. antigo segundo grau. O antigo segundo grau, colegial, enfim. Antigo colegial. Terceiro colegial. Ele está no último ano do ensino fundamental. E eu sempre recebo os amigos dele em casa. E assim, os amigos, quando souberam que eu trabalhava na Bolsa, eles querem conversar. Eles querem falar, querem entender. E eu falo, ó, sou mais focado no imobiliário, eles querem entender como funciona. Então eles vêm toda vez que eles estão em casa lá, que a gente está fazendo churrasquinho, é sempre pergunta sobre o mercado financeiro, sobre como funciona, sobre oportunidades de trabalho, sobre quais são as carreiras. Então, assim, eu fico bastante entusiasmado vendo que esse pessoal vem com curiosidade, desenvolvendo conhecimento e apetite pelo mercado. Acho que além da educação financeira, que eu vejo que é muito mais avançada para eles do que na minha época, eu acho que se a gente puder, de alguma forma, começar a falar cada vez mais de gestão de risco para os jovens, também é importante. Eles entenderem também, né, que beleza, você olha o upside, mas você também pode, né, descer uma ladeira. Então, acho que gestão de risco é um assunto aí que devemos cada vez mais conversar e falar com os jovens para contribuir com a educação financeira. Que todo mundo ganha, né? Sim. Se todo mundo tá por dentro aí, a coisa funciona, a economia funciona de forma mais tranquila. Kaiele, o Ibovespa B3 completa 55 anos, uma história sólida e de credibilidade. Hoje, as empresas que compõem o Ibovespa representam mais de 3,3 trilhões em valor de mercado. A B3 é responsável pelo desenvolvimento, cálculo e administração desse importante índice. Quais são as medidas de governança do segmento imobiliário que a B3 adota e, em específico, para os produtos imobiliários? A B3 é uma empresa extremamente regulada, né? Ela é o principal motor, eu diria aqui, da economia do Brasil, endereçando aí todo o mercado de capitais e também como infraestrutura para outros setores financeiros. Possui uma resiliência operacional fora do comum. A gente lá dentro vê o tanto que se investe, o tanto que se aprimoram os processos, os recursos, segurança da informação, contingenciamento, ou seja, é uma empresa muito resiliente, com processos muito maduros e muito estruturados. Então isso dá para a gente uma segurança enorme de estar lá dentro. E entendo que o mercado também enxerga dessa forma, com uma segurança muito grande a operação da B3. Bom, Kaiele, a gente está terminando o nosso bate-papo. Eu gostaria agora que você fizesse as considerações finais, de repente dissesse algo que julgasse importante, que ainda não foi dito. Fica à vontade. Eu gostaria de dizer agora, principalmente para as incorporadoras, você aí, incorporador, dizer para você que do lado de cá da incorporação, sei, você está aí no campo de batalha, vamos dizer, mas do lado do sistema financeiro aqui, de infraestrutura, tem muita gente apaixonada pelo setor, tanto quanto vocês. Gostaria de dizer que a transformação que ocorre agora do recebível imobiliário virar um ativo financeiro, ela é gigante, Por mais simples das palavras do que eu estou falando, ela é gigante. Ela eleva este papel a uma outra categoria, possibilitando ele ser transacionado com mais fluidez, com mais segurança, mais investidores interessados. E gostaria de convidá-los a fazer parte do que a gente está chamando aqui do bloco além do regulatório, da nossa vitrine, trazer o seu empreendimento para dentro do bloco, para que a gente possa, junto com vocês, trabalhar na organização dessas informações, consolidar essas informações de todos os empreendimentos que existem no Brasil para poder mostrar para o mercado. Acho que o que a gente o que estamos fazendo e estamos entregando para vocês é uma solução onde investidores possam fazer a busca de ativos. Eu vou dar um exemplo, o investidor quer olhar
grandes capitais, empreendimentos com no mínimo 40% de obra e 50% de venda. E do padrão de médio e alto padrão. Tá aqui, eu tenho tudo isso aqui para você. Que ele consiga consultar essas informações, que ele consiga tomar rápidas decisões de investimento e oferecer funding para você que está aí na ponta. Então, acho que é o momento de convidar vocês a fazerem parte disso, entrarem para dentro do Block. Lembrar que até que o Block seja obrigatório, que deve acontecer, ainda tem algumas questões aí de processos sendo feitas com as registradoras, mas entendo que vai ser entre o primeiro e segundo trimestre do ano que vem. Até lá, nós estamos isentando o custo. Então, traga seu projeto para dentro, para que a gente possa fomentar o funding imobiliário já nesse momento, que já é uma necessidade. Queria dizer para os incorporadores também que tenho conversado muito com os fundos especializados imobiliários, e o que eu tenho ouvido deles é que existe mais recurso a ser alocado no setor do que os fundos hoje têm capacidade de chegar. Então, chegar no projeto é difícil para um fundo. É difícil para um fundo chegar no projeto. E o que a gente quer fazer com o Block é justamente isso, encurtar essa distância. Encurtar essa distância agregando gestão de risco. É isso. Então, venham para o Block. Ok. É o momento, é a hora da gente fazer a grande revolução do fundo imobiliário. Acredito muito nisso, estou muito animado nisso, com esse tema e muito feliz de poder fazer parte desse momento. Ok, recado dado, convite feito. Muito obrigada pela participação aqui no Incorpora Cast da Abrainc. Para você que nos assiste e nos acompanha, nos ouve, nos escuta, eu gostaria de agradecer também a participação e dizer que esse conteúdo e outros conteúdos, os próximos episódios, estarão disponíveis no YouTube da Abrainc e também nas plataformas de áudio. Então, quer assistir esse, compartilhar, assistir outras edições, corre lá e acessa. Eu te espero no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.